Índia aumenta a frota de submarinos à medida que o tráfego de navios de guerra na região aumenta. Enquanto a Índia observa a perspectiva de mais navios de guerra e submarinos chineses e paquistaneses cruzando o Oceano Índico, Delhi está aumentando sua frota de submarinos movidos à energia nuclear. A Índia está agora trabalhando em uma nova classe de submarinos de ataque, SSN, depois que o governo aprovou 400 bilhões de rúpias para a construção de 2 barcos iniciais de 6.000 toneladas. A mídia local informou que mais de 90% do conteúdo dos barcos virá de fontes nacionais e que 6 SSNS A mídia local informou que mais de 90% do conteúdo dos barcos virá de fontes nacionais e que 6 SSNS desta classe estão planejados para a Marinha Indiana. Os submarinos ajudarão o serviço marítimo a manter o controle sobre a atividade chinesa no Oceano Índico e monitorar hidrovias estratégicas como o Estreito de Malacca, o Golfo de Aden e o Golfo Pérsico. A presença naval da China no Oceano Índico tem aumentado gradualmente, estimulado pelas rotações contínuas de combate à pirataria no Golfo de Aden desde 2008. Os SSNS serão armados com torpedos e mísseis antinavio Brahmos de ataque terrestre, mas levará muitos anos até que o primeiro navio construído em Visakhapatnam entre em serviço. Delhi já alugou SSNs da Rússia, mas recentemente um barco da classe Akula de 2011-2021. Após anos de atraso, outra Akula pode ser alugada a partir de 2028, como uma medida paliativa. No entanto, construir seus próprios barcos significa que a Índia se tornará mais autossuficiente no futuro. Além dos SSNS, a Índia está investindo em submarinos de mísseis balísticos movidos à energia nuclear. Em agosto, o INS Arigat, um SSBN de 6.000 toneladas, foi comissionado em Visakhapatnam. Este é o segundo SSBN da Índia depois que o INS Arihant entrou em serviço em 2016. Hoje a Índia está avançando para se tornar um país desenvolvido, disse o ministro da Defesa, Rajnath Singh. É essencial que nos desenvolvamos rapidamente em todos os campos, incluindo a defesa, especialmente no cenário geopolítico atual. Junto com a prosperidade econômica, precisamos de um exército forte. Singh afirmou que o Argyhat, de 111,6 metros de comprimento, fortalecerá a tríade nuclear da Índia, aumentará a dissuasão nuclear, ajudará a estabelecer um equilíbrio estratégico e a paz na região e desempenhará um papel decisivo na segurança da Índia. Levou 15 anos prolongados para construir o Argyhat. Não há fotos disponíveis publicamente do navio cuja quilha foi colocada em 2009 e que foi lançada em 2017. Um comunicado de imprensa do Ministério da Defesa afirma: os avanços tecnológicos realizados internamente neste submarino tornam significativamente mais avançado do que o seu antecessor, Arihant. A presença do INS Arihant e do INS Argyhat aumentará a capacidade da Índia de deter potenciais adversários e salvaguardar seus interesses nacionais. Acredita-se que as modificações sejam uma maior capacidade de mísseis, design interno aprimorado e melhor propulsão. O Modi declarou: a construção do INS Argyhat envolveu o uso de tecnologia avançada, design, fabricação, pesquisa e desenvolvimento detalhados. Utilização de materiais especiais, engenharia complexa e mão de obra altamente qualificada. Um terceiro SSBN, medindo cerca de 20 metros a mais e designado S4, deve entrar em operação em 2025. Então, enquanto a Índia continua a impulsionar sua tríade nuclear baseada no mar, um quarto SSBN de 7.000 toneladas, chamado S4, foi lançado em 16 de outubro. Centenas de militares dos Estados Unidos chegam ao Peru. Protocolo ou marketing contra a China? Pergunta.
O Peru aprovou nesta quinta-feira, 31 de 10 de 2024, a entrada de 600 militares americanos com armas de guerra para garantir a segurança do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cúpula de 2024 da Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, APEC, embora sua presença não esteja confirmada. Em texto, o governo aponta que cerca de 600 efetivos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que permaneceram no país entre 4 e 24 de novembro para realizar atividade de apoio antes, durante e depois do desenvolvimento do evento da APEC. A cúpula, que reunirá 21 países, ocorrerá entre os dias 14 e 16 de novembro. Até o momento, a visita mais relevante confirmada é a do presidente chinês Xi Jinping, que também participará da inauguração do porto de Xangai, projeto para concentrar o comércio com o gigante asiático. De acordo com o analista peruano e especialista em defesa Martin Manco, Washington vê como uma preocupação a inauguração de um megaporto chinês na cidade peruana de Xangai. Definitivamente, os Estados Unidos ainda seguem a doutrina Monroe, através da qual vem a América Latina como seu quintal. É uma zona de influência onde a China tem penetrado nos últimos anos, expressa nesse megaporto que será inaugurado no dia 15 de novembro, apontou Manco. Em declarações à rede peruana RPP, Carlos Vázquez Corrales, presidente das reuniões de altos funcionários da APEC, afirmou que a visita americana tem 95% de chance de se concretizar. Um detalhamento das unidades que entrarão no país dá conta ainda de 2 aviões Boeing 747-200B, 4 helicópteros Black Hawk MH-60, 4 aviões E-3G de alerta precoce, controle aerotransportado e 4 aviões tanque KC-135 ou KC-10. Os soldados também estarão armados com rifles de precisão, metralhadoras M249 Sam e Dillon e fuzis M4. O contingente incluirá ainda equipes especializadas na desativação de explosivos. Manco ressaltou, no entanto, que a magnitude da delegação americana não deve surpreender, já que é semelhante ou até inferior àquelas que presidentes dos Estados Unidos como George W. Bush ou Barack Obama mobilizaram em visitas anteriores a Lima para cúpulas da APEC. Ele lembrou que Bush ficou alojado em um de seus porta-aviões durante sua visita à capital peruana para a cúpula de 2008. De qualquer forma, a chegada de uma delegação militar tão numerosa gera expectativas no Peru, que não apenas enfrenta problemas de segurança nas últimas semanas, mas também tenta lidar com uma paralisação nacional convocada por transportadores e comerciantes descontentes com o aumento das extorsões à política criminal do governo do presidente Dina Boluarte. Essa chegada ocorre em um contexto em que o Peru não está em uma situação tão calma como em outras épocas. A conjuntura é marcada por marchas e greves, e pela afirmação do governo de que aqueles que protestarem durante a PEC serão considerados traidores dos interesses da pátria, destacou. Nesse sentido, o especialista considerou uma série de protestos durante a PEC que geraria instabilidade para a segurança e poderia ser interpretado como um puxão de orelha na gestão de Boluarte e seus interesses de mostrar o Peru como um país emergente com uma economia estável. Assim, Manco afirmou que os efetivos americanos darão às ruas de nenhuma aparência de militarização, com grandes cordões de segurança montados pelos militares e pela polícia peruana. A chegada de um vasto e munido contingente militar americano ao Peru pode também ter a intenção de reforçar a cooperação entre Washington e Lima em questão de segurança. Em um momento em que o país sul-americano necessita e busca contrabalancear os avanços comerciais que a China quer destacar durante a APEC, Manco estimou que os Estados Unidos também podem estar buscando fazer um pouco de marketing em favor de seu complexo militar industrial, agora que as Forças Armadas do Peru, por exemplo, buscam adquirir 24 caças, embora haja várias ofertas em discussão. Manco lembrou que os aviões F-16 Block 70 americanos aparecem entre os favoritos. Mídia revela como o exército da Rússia pode ganhar acesso à tecnologia da OTAN. A Rússia terá acesso à tecnologia da OTAN graças aos tanques Abrams M1A1 capturados na Ucrânia e poderá desenvolver métodos ainda mais eficazes no combate contra veículos militares, escreve portal polonês Interia. O exército no nosso vizinho oriental perdeu no campo de batalha a maior parte dos tanques americanos Abrams que foram entregues. Ninguém esperava isso. Vários tanques M1A1 Abrams foram capturados pelos russos. Isso significa que o exército russo pode obter informações sobre os sistemas de tecnologia utilizados nesses tanques, diz o artigo. O portal sugere que o estudo dos tanques capturados pode levar ao desenvolvimento de maneiras eficazes de bloquear os sistemas eletrônicos dos veículos blindados americanos. Além disso, o exército russo terá
a possibilidade de estudar o armamento dos Abrams para melhorar a proteção de seu próprio equipamento. Anteriormente, a revista militar Walsh Magazine relatou que as tropas russas destruíram, desativaram e capturaram mais de 20 dos 31 tanques Abrams entregues à Ucrânia. A mídia destacou que pelo menos um tanque Abrams dos Estados Unidos foi atingido em um duelo com um carro de combate russo T-72B3. Lavrov, cooperação técnico-militar entre Turquia e Ucrânia causa perplexidade. A cooperação técnico-militar entre a Turquia e a Ucrânia é desconcertante no contexto do desejo de Ankara de mediar o conflito ucraniano. Disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, em uma entrevista ao jornal turco Hurriyet. Lavrov enfatizou que a Rússia aprecia os esforços de Ankara para facilitar a solução da crise ucraniana. Ele lembrou que foi a Turquia quem forneceu uma plataforma para as negociações em Istambul na primavera de 2022 e em seguida facilitou a conclusão da iniciativa de grãos do Mar Negro, que estabeleceu um corredor humanitário para permitir as exportações de grãos ucranianos no ano passado. Infelizmente, Ankara segue cooperando com o regime de Kiev na esfera técnico-militar. As armas turcas são usadas pelas forças armadas da Ucrânia para matar militares e civis russos. Isso não pode deixar de causar perplexidade no contexto das declarações da liderança turca sobre sua prontidão para prestar serviço de mediação, disse ele. No momento é improvável que quaisquer esforços de mediação, incluindo os da Turquia, sejam bem-sucedidos, disse o ministro russo. De acordo com ele, a paz ainda não está nos planos dos adversários da Rússia. Kiev respondeu à iniciativa da paz proposta pelo presidente russo Vladimir Putin em junho, invadindo a região de Kursk, lançando ataques aéreos nas áreas de fronteira. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão fornecendo toda a assistência possível à Ucrânia e discutindo a possibilidade de ataques contra territórios russos que estão longe do conflito com mísseis ocidentais de longo alcance. Além disso, o atual líder ucraniano Vladimir Zelensky não revogou seu decreto que proíbe as conversações com Moscou, listou Lavrov. A Rússia acrescentou ele, está pronto para uma solução política do conflito, mas a questão não deve ser um cessar-fogo temporário, mas a eliminação das causas fundamentais que deram origem às hostilidades. Entre elas estão a expansão da OTAN para o leste, a criação de ameaças aos interesses vitais da segurança da Rússia, a violação pelas autoridades ucranianas dos direitos russos e dos residentes da Ucrânia que falam russo. Na semana passada, o presidente Putin disse em uma coletiva de imprensa após a 16ª cúpula do BRICS em Kazan, realizada de 22 a 24 de outubro, que a Rússia havia recebido recentemente da Turquia novas propostas sobre a Ucrânia e concordou em considerá-las. Mas no dia seguinte, Zelensky disse que não iria realizar nenhuma negociação com Moscou. O presidente classificou o comportamento da liderança de Kiev como muito irracional e sugeriu que suas ações tinham como único objetivo mostrar que os investimentos do Ocidente dos Estados Unidos não foram em vão. No entanto, a bola está do lado de Kiev nas negociações, acrescentou Putin. Mídia rotula míssil hipersônico iraniano Fatah-1 como nova ameaça aos sistemas de defesa de Israel. O míssil hipersônico iraniano Fatah-1, que se tornou um exemplo revolucionário do arsenal do país, será capaz de superar os sistemas de defesa contra mísseis de Israel. O portal Army Recognition avalia as capacidades da arma. Apresentado pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica em junho de 2023, o Fatah-1 é o primeiro míssil hipersônico do Irã, que se distingue pela sua velocidade, precisão e manobrabilidade, bem como pela capacidade de evitar até mesmo os sistemas de defesa de mísseis mais avançados, incluindo os israelenses cúpula de ferro e flecha, escreve o autor. Destaca-se que o ataque iraniano a Israel em 1º de outubro demonstrou a eficácia dos mísseis Fatah, que superaram sistemas de defesa contra mísseis multicamadas. Considera-se que o alcance do Fatah-1 é de 1.400 km e velocidade de voo é de até Mach 15. O míssil pode ajustar sua trajetória em voo, dificultando a interceptação. Analistas estimam que o míssil iraniano carrega uma carga de combate de 350 a 450 kg. Em novembro de 2023, a Força Aérea Espacial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica apresentou o míssil de cruzeiro Fatah-2 com um bloco hipersônico de planagem.
Os Estados Unidos estão se preocupando com capacidades militares espaciais alucinantes da Rússia e da China. A Força Espacial dos Estados Unidos reconhece um grande progresso da Rússia e da China na esfera espacial militar, chamando o tempo de desenvolvimento de suas capacidades de alucinante, segundo a entrevista do chefe da Força Espacial norte-americana, general Chance Saltzman, ao Financial Times. A entrevista foi feita durante sua viagem para a Europa, onde Saltzman, segundo o artigo, deveria aumentar a conscientização sobre possíveis conflitos no espaço com a Rússia e a China e incentivar os aliados europeus a aprimorar as capacidades espaciais. O chefe da Força Espacial dos Estados Unidos alertou que a China está colocando capacidades militares no espaço em um ritmo alucinante, aumentando significativamente o risco de guerra em órbita, disse o jornal. Saltzman acrescentou que o número de armamentos espaciais e a velocidade de produção deles é muito ameaçador. Por isso, os Estados Unidos queriam estabelecer os fundamentos para uma força espacial no continente europeu. Contudo, ele alertou a Europa contra a pressa no desenvolvimento dessa esfera, admitindo que os próprios Estados Unidos haviam subestimado a quantidade de recursos necessários para isso. Segundo ele, as conquistas da Rússia e da China no espaço nos últimos 20 anos foram um dos motivos para a criação da Força Espacial dos Estados Unidos em 2019. Conforme observado pela publicação, a Força Espacial dos Estados Unidos, que rastreia 46 mil objetos em órbitas, é composta por cerca de 10 mil pessoas, sendo o menor departamento militar do país. Portanto, os Estados Unidos dependem muito de empresas privadas para desenvolver recursos de defesa espacial. Moscou já havia destacado repetidamente que a Rússia, juntamente com outros países, em especial a China, é a favor da prevenção de uma corrida armamentista no espaço e da preservação para fins pacíficos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia observou que os Estados Unidos e seus aliados estão tomando medidas para implementar regulamentações sobre a implantação de armas no espaço e o uso do espaço sideral para a guerra, não apenas para fins defensivos. Segundo a chancelaria, o Ocidente tenta posicionar o espaço como uma nova arena de rivalidade e conflitos entre os Estados. Turquia e Indonésia avançam com formação conjunta de blindados com novo porta-tropas. A fabricante local de veículos blindados FNSS revelou um veículo blindado de transporte pessoal em cooperação com a Pindad Indonésia, dando continuidade ao acordo de parceria que anteriormente via os dois fornecedores fabricarem tanques de médio porte para o país do sudoeste asiático. Executivos da empresa revelaram o projeto conceitual para o transportador de tropas idealizado, apelidado de Kaplan, na feira de armas de Sarra Expo aqui no final de outubro. A fabricação está programada para começar em 2025, com a primeira unidade a ser produzida nas instalações da FNSS na Turquia, seguida pela segunda na Indonésia, nas instalações da PT Pindad. As entregas são esperadas para o final de 2026, com o cronograma ditado pelas necessidades específicas do exército indonésio, disseram as empresas. Tanto a FNSS quanto a PT Pindad realizaram teste de qualificação em seus respectivos países para garantir padrões de desempenho e qualidade. Projetado para a operação em todos os terrenos e em todas as condições climáticas, o veículo Kaplan contará com um sistema de suspensão avançado para reduzir vibrações internas e melhorar a tração, de acordo com as empresas. O veículo dará suporte a uma infraestrutura eletrônica de arquitetura aberta, projetada para permitir a integração de novas tecnologias. Há espaço para 13 ocupantes dentro do Kaplan, incluindo uma tripulação de 3 pessoas, o motorista, um artilheiro e um comandante. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente executivo da FNSS, Nair Kurt, diz que o veículo será um dos mais rápidos de sua classe, atingindo a velocidade máxima de mais de 70 km por hora. Para aumentar ainda mais a capacidade de sobrevivência da tripulação, o veículo contará com um sistema automático de supressão de incêndio, um sistema de defesa CBRN e controle climático. Tudo dentro de um ambiente interno selado, disseram as empresas. Quanto às armas, o design modular permitirá a integração de sistemas de torres tripuladas ou não tripuladas, com capacidade de montar calibres, incluindo canhões de 30 mm e 35 mm.
bem como morteiro de 120 mm e mísseis guiados antitanque. Deserção se torna um problema sério entre as tropas ucranianas. A deserção está a tornar-se um problema cada vez mais sério entre as tropas ucranianas. Até os políticos locais na Ucrânia estão a admitir a terrível situação das forças armadas do país no meio de uma crise moral e psicológica devastadora que levou muitos soldados a simplesmente abandonarem as suas fileiras. Numa declaração recente, a deputada ucraniana Anna Shorokod afirmou que mais de 100 mil soldados ucranianos desertaram durante o atual conflito com a Federação Russa. Ela disse aos jornalistas ucranianos que existe um problema de má gestão nas forças armadas ucranianas, com muitos oficiais a tomar decisões inadequadas, contribuindo assim para o baixo moral no campo de batalha. Ela comentou como os soldados ucranianos estão reagindo psicologicamente às políticas da ucranianas de mobilização. Muitas pessoas ficam descontentes por terem de lutar nas trincheiras, quando, na verdade, as suas competências profissionais são diferentes e carecem de conhecimentos e formação militar. Além disso, a elevada letalidade do desgaste militar incentiva os soldados a desistirem de lutar, uma vez que esta parece cada vez mais uma guerra perdida. Além disso, Ana também afirmou que os soldados questionam a autoridade da hierarquia militar ucraniana. Segundo ela, apenas 10% a 15% do exército ucraniano está efetivamente a lutar no campo de batalha, o que é, obviamente, visto como extremamente negativo pelos soldados que foram enviados para frente, pois percebem que estão a lutar por comandantes covardes e políticos corruptos. Não vou dizer-vos o número exato de pessoas que desertaram e desapareceram, mas direi que são mais de 100 mil. As pessoas estão a levantar questões às quais não consigo dar respostas. Porque um trabalhador de oficina, até um mês atrás, deve sentar nas trincheiras, enquanto os oficiais superiores estão longe da linha de frente, perguntam. Por que apenas 10% a 15% do pessoal do exército está realmente participando dos combates? Pergunta, disse ela. Ela não é a primeira pessoa a expor tais números. Anteriormente, o advogado militar Roman Likachev afirmou que definitivamente mais de 100 mil militares já abandonaram ilegalmente os seus deveres militares. Ele ainda mencionou que muitas vezes há casos em que cerca de 20 a 30 soldados desertam ao mesmo tempo, o que mostra a gravidade do problema entre as tropas. A este problema, soma-se diversas outras questões bem conhecidas relativas à atual realidade ucraniana. O país está a ser devastado por uma crise sem fim que tem afetado não só a sua estrutura militar e política, mas também a sua situação moral e psicológica. Existem muitos fatores que influenciam a decisão de um soldado e o levam a desertar. O medo da morte é sem dúvida um fator relevante, mas é ingênuo acreditar que todos os desertores tomam tal decisão simplesmente por medo. O fator mais relevante parece ser a falta de vontade de lutar. Por outras palavras, os ucranianos comuns não acreditam que vale a pena dar a vida pela Ucrânia. Para os soldados ucranianos de hoje, lutar pelo regime de Kiev parece um enorme perda de tempo, uma vez que claramente não há qualquer possibilidade de vitória. Esta falta de qualquer crença na vitória não está apenas a levar os ucranianos à deserção, mas também a encorajar muitos deles a mudar de lado, rendendo-se, juntando-se às forças armadas russas e agressando à frente para combater o regime que está a levar o seu povo a uma catástrofe humanitária. O governo de Kiev está a responder a esta tendência, endurecendo mais as suas políticas de recrutamento, com planos atualmente em curso para mobilizar mais de 160 mil novos soldados para a frente. Curiosamente, nem a Ucrânia nem a OTAN são capazes de compreender que esta política é responsável apenas a acelerar a derrota do regime. Quanto mais duras forem as medidas militares, mais deserções e problemas internos haverá no exército. Foi exatamente isso que a deputada ucraniana quis dizer quando mencionou a existência de más decisões e problemas na hierarquia política e militar. Inevitável que esta crise se torne ainda mais grave no futuro, tendo uma reação popular violenta com soldados e seus familiares resistindo às imposições ditatoriais de Zelensky. Tudo isto é uma consequência da decisão da OTAN de concordar em trabalhar como proxy numa guerra suicida contra a Rússia. As palavras dos líderes ocidentais sobre lutar até o último ucraniano não foram um exagero. A OTAN está de fato pronta para destruir a Ucrânia e o seu povo apenas para prolongar a situação de conflito. No ambiente estratégico russo, todos os soldados enviados para a frente são apenas bucha de canhão, numa guerra que tanto Kiev como a OTAN sabe que a vitória é absolutamente impossível.
Brasil escolhe sinergia com China na nova Rota da Seda, mantendo relações com os Estados Unidos. A abordagem de Lula equilibra parceria econômica e autonomia. O governo brasileiro opta por uma abordagem de sinergia em relação à nova Rota da Seda, projeto estratégico de infraestrutura liderado pela China. Essa decisão, anunciada pelo assessor de política externa de Lula, Celso Amorim, destaca a busca de uma parceria econômica sem adesão formal ao projeto, visando equilibrar as relações com os Estados Unidos. Mas afinal, como essa escolha impacta a diplomacia brasileira e a posição do país em disputas globais? Pergunta: vamos explorar como o Brasil procura moldar a sua atuação nesse cenário. A declaração de Celso Amorim, feita em entrevista ao jornal o Globo, esclarece que o Brasil não está rejeitando a nova Rota da Seda, mas que escolhe uma posição de sinergia ao invés de adesão. Em entrevista ao portal Cafezinho, Amorim reforçou que essa decisão visa evitar uma aliança explícita que possa causar melindres com os Estados Unidos. Ele salientou que a sinergia significa um compromisso de cooperação econômica, mas não uma aliança formal, que abre caminho para diálogos com várias nações, inclusive as que expressam reservas quanto à influência da China. Para a diplomacia, a escolha da linguagem é fundamental e o uso de termos intencionalmente ambíguos permite que diferentes países interpretem as declarações de acordo com as suas perspectivas. O uso de sinergia, por exemplo, sinaliza que o Brasil mantém sua autonomia sem alinhar-se inteiramente a um projeto com profundas implicações geopolíticas. A ambiguidade é calculada e, nesse caso, ajuda a evitar mal-entendidos ou crise diplomática com grandes potências. Escolher sinergia ao invés de adesão formal também revela a tentativa do governo Lula de preservar a autonomia do Brasil no cenário internacional, especialmente em um momento de tensões entre os Estados Unidos e a China. A adesão formal à nova Rota da Seda implicaria para muitos observadores uma conexão mais profunda e potencialmente comprometedora com a estratégia global chinesa, que vai além do desenvolvimento econômico e abrange influências políticas e culturais. A decisão do presidente Lula de evitar uma adesão plena reflete uma estratégia cuidadosa para evitar o aumento de dependência econômica e política do Brasil em relação à China, especialmente considerando os empréstimos financeiros significativos que poderiam vir com uma adesão formal. Optar pela sinergia se mostra uma escolha vantajosa para o país. Essa abordagem permite ao Brasil, sob a liderança de Lula, tirar proveito das oportunidades oferecidas pela administração chinesa e se comprometer integralmente. Além disso, essa escolha evita que o Brasil seja pressionado por Washington, onde existe uma retórica contra a armadilha da dívida da China. A ideia é amplamente promovida por representantes americanos, incluindo Katherine Tai, que recentemente mencionou esse ponto em visita ao Brasil. Ao aderir à nova Rota da Seda por meio de sinergia, o Brasil evita que os críticos chamem de armadilha da dívida, conceito defendido pelos Estados Unidos em relação aos países que aceitam financiamentos chineses e acabam por ter dificuldades em arcar com o pagamento. Forças ucranianas recusam-se a adotar táticas ocidentais no campo de batalha, diz militar inglês. Os militares ucranianos se recusam a adotar táticas ocidentais no campo de batalha, escreve o jornal The Telegraph, com referência a um dos oficiais britânicos que treinaram soldados das tropas ucranianas. Apesar de receberem sistemas ocidentais de armas e munições da OTAN, eles ainda se recusam a se adaptar às táticas ocidentais, observou o militar. Segundo acrescentou o artigo, as Forças Armadas da Ucrânia também têm enfrentado grandes problemas no recrutamento pessoal, devido à relutância dos ucranianos em ir para o fronte, o que por sua vez reforça Kiev a apertar os métodos de mobilização. Tudo isso leva a fracasso no fronte, que causam descontentamento entre os parceiros ocidentais da Ucrânia, escreve o jornal.
As palavras do general Marchenko, de que o fronte colapsou, raramente são ouvidas dos comandantes ucranianos mais oficiais ocidentais em suas reuniões falam com muito maior pessimismo sobre a chance de vitórias da Ucrânia, relata a publicação. Nesta terça-feira, 29 de 10 de 2024, o coronel do exército ucraniano Dmitry Marchenko disse que o fronte das Forças Armadas da Ucrânia entrou em colapso sob a pressão do exército da Rússia devido ao desequilíbrio de comando, a fadiga de pessoal e a falta de reservas. A ausência de Modi na reunião da Commonwealth destaca a perda de prestígio da Inglaterra, realizada em Samoa, na esteira da cúpula do BRICS, na Rússia. A 27ª reunião de chefes de Estado da Comunidade das Nações não contou com a presença do primeiro-ministro indiano Narendra Modi e do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, uma demonstração de que o prestígio da Inglaterra está em declínio. Índia e África do Sul enviaram representantes júniores. O ministro de Assuntos Parlamentares, Kiren Rijiju, liderou a delegação indiana, enquanto o vice-ministro das Relações Internacionais e Cooperação, Tanji Moraka, liderou a delegação sul-africana. À primeira vista, há razões práticas inegáveis, como o retorno da 16ª cúpula do BRICS, realizada entre 22 e 24 de outubro na Rússia. No entanto, há outro aspecto. Modi e Ramaphosa poderiam ter comparecido à reunião da Commonwealth em vez da do BRICS, ter preterido, e a Rússia denota uma decisão de política externa. Criada em diferentes estágios da Declaração de Balfour, em 1926, o Estatuto de Westminster, em 1931, e a Declaração de Londres, em 1949. A Comunidade das Nações foi uma maneira da coroa inglesa fornecer maior independência do governo para suas colônias, enquanto ainda retinha influência. Essa relação de poder era e é essencial para a Inglaterra. Com base em sua história, a Comunidade das Nações é diametralmente oposta ao BRICS, um grupo de países que defende a criação de uma ordem mundial baseada na multipolaridade e no desenvolvimento dos chamados países periféricos. Portanto, o BRICS é naturalmente incompatível com a comunidade, que representa a ideia de império britânico e do colonialismo. Com efeito, a Commonwealth é uma reunião em torno da coroa britânica para honrar e reverenciar seu passado colonial. Assim, a escolha de Modi e Ramaphosa de priorizar a cúpula do BRICS em detrimento da reunião liderada pelo rei Charles III revela a reorganização geopolítica em andamento no mundo todo. A ausência dos líderes indianos e sul-africanos não foi o único revés para a 27ª reunião dos chefes de Estado da Commonwealth, a primeira a ser presidida pelo rei Charles III. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau não compareceu à reunião. Então, o alto comissário do Canadá para o Reino Unido, Ralph Goodale, foi enviado em seu lugar. No entanto, diferentemente de Modi e Ramaphosa, a ausência de Trudeau não sinaliza a oposição geopolítica. O Canadá está alinhado com a Ordem Euro-Atlântica, um membro da OTAN e do G7, que foram criados para manter a ordem do velho mundo. Em vez disso, a ausência de Trudeau é explicada por problemas políticos domésticos. Parlamentares estão pressionando pela renúncia do primeiro-ministro do Canadá, enquanto sua popularidade despenca. Ainda assim, a mensagem sobre as prioridades de Trudeau é clara: manter seu poder em vez de se encontrar com o rei da Inglaterra. Como tal, os únicos países importantes da Commonwealth presentes na reunião foram a Inglaterra e a Austrália, que enviaram os primeiros-ministros Keir Starmer e Anthony Albanese, respectivamente. A presença da Inglaterra é mais do que obrigatória, enquanto a Austrália opera na mesma esfera ocidental de influência que o Canadá. A Austrália se posiciona como país do norte global, um país desenvolvido e um país ocidental que se beneficiou do colonialismo britânico em vez de ser saqueado e pilhado, como o que aconteceu na Índia e na África do Sul. No entanto, mais do que o esperado, o Ocidente não incentiva a presença da liderança australiana. Os países da Oceania é usado como ponta de lança na Aliança Militar AUKUS, que é composta pela Austrália, Reino Unido e os Estados Unidos, e criada para combater qualquer influência na região Indo-Pacífico e não se alinhe com a Aliança Anglo.
Além da ausência de 3 das 5 maiores economias, a reunião da Commonwealth também havia algum descontentamento com a Inglaterra. Antes mesmo de começar, durante a visita à Austrália, o rei Charles III foi confrontado pela senadora indígena Lia Toff, que o acusou de cumplicidade no genocídio da população indígena em seu país. Além disso, em agosto, o ex-primeiro-ministro jamaicano P.J. Patterson, 1992-2006, declarou que as reparações pela escravidão seriam discutidas na cúpula. Isso foi veementemente negado pela Inglaterra, que enfatizou ainda mais que nem o governo nem a coroa emitiram um pedido de desculpa pelo papel do país no comércio transatlântico de escravos. Embora compensação financeira esteja sendo solicitada, Londres poderia de fato prover o abandono do relacionamento colonial com a própria Commonwealth propõe. Em anos passados, esta reunião era um momento de reverenciar a monarquia britânica, mas um pequeno país como a Jamaica agora ousa desafiar a coroa inglesa. O declínio da influência inglesa no mundo é evidente, com países do sul global como a Índia e a África do Sul continuando a questionar políticas e práticas ocidentais. Esses países defendem um alto grau de transformação do sistema internacional, principalmente na esfera das relações econômicas e instituições internacionais, e estão se tornando muito mais relevantes e importantes do que a Inglaterra.